Olá pessoal, professor Lucas Ogata aqui novamente e hoje mais uma aula sobre o nosso tema, né, central que nós viemos falando nas últimas semanas, que é dicas para passar na prova de inglês de mestrado e doutorado. Hoje uma aula muito especial, que é sobre as duas técnicas que eu considero mais importantes, né, de inglês instrumental para você poder fazer a prova de forma tranquila. Essas técnicas vão te ajudar muito, tanto fazendo você, pode ser que evite que você cometa erros, traduzindo coisas que não seriam necessárias e também economizando muito tempo, né? Vamos direto aqui falar um pouquinho dessas técnicas. Bom, então a aula de hoje é sobre as duas técnicas, skimming e scanning, né? Vamos começar aqui pelo skimming, beleza? Vou falar o conceito delas e depois a gente vai fazer alguns exemplos para vocês entenderem na prática. Vamos lá. Skimming, qual que é o conceito? Consiste em encontrar o assunto principal de um texto e então classificar o que cada capítulo ou parágrafo, né, trata dentro do mesmo assunto. Né? Então, basicamente, você vai ter um texto, né, composto de parágrafos ou capítulos e você vai ler ele, né, de forma rápida e tentar resumir em uma frase do que está tratando esse parágrafo, beleza? Se atente, na hora que você estiver fazendo o skimming, passando o olho, né, lendo rapidamente, se atente a esses tipos de dados, né, como nome de pessoas, nome de empresas, órgãos, opinião de algum expert. Então, assim, no meio do texto tá lá assim o nome de alguém. João cita que, aí ele, entre aspas, ele dá a opinião dele. Então você vai lá e já também sublinha essa parte, porque pode ser que exista alguma pergunta que fale, qual a opinião do expert tal, né, do nome da pessoa, aí você já sabe que ali está. Então, basicamente, esse é o skimming, esse é o conceito de skimming, né? Vamos ver agora na prática o que a gente consegue fazer. Peguei um texto, né, um texto bem tranquilo, em inglês, falando um pouquinho sobre o Brasil, né? Então, vamos ver como que eu faria o skimming desse texto. O título, né, é Geografia do Brasil, e eu vou aqui como se eu fosse um aluno, né, como se eu estivesse resolvendo uma prova, e eu vou lendo rapidamente, né, não demorando muito, só passando o olho aqui. Ó, eu já vejo aqui que está falando, né, do tamanho do Brasil, né, na América do Sul, que é uma das, que é a quinta, né, maior, provavelmente ele está falando que é a quinto maior país do mundo. Aí ele fala um pouquinho sobre um dado importante aqui, uma quilometragem, né? 7.400 quilômetros de coastline, né? Coastline seria ali a costa, né? O litoral. Então, um dado importante, né? Esse outro dado aqui que eu falei também da quinta maior nação do mundo também vou colocar em negrito, né? Pode ser que tenha alguma pergunta. E ele fala que esse litoral é no Oceano Atlântico, né? Então, também vou ressaltar aqui. E fala que faz fronteira, né? Border é fronteira com todos os países, menos Chile e Equador. Então também vou ressaltar aqui. Beleza? Então eu passei o olho, né? Eu coloquei em negrito, mas você na prova você pode sublinhar, né? Você pode colocar o marca-texto, pode colocar o marca-texto, né? Ressaltando as coisas que você acha importante. E agora é a hora de descrever esse parágrafo com uma frase, só para você lembrar o que se trata aqui. Então vamos lá, eu já escrevi aqui anteriormente, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, em amarelo. Eu coloquei como que ele cita o tamanho do Brasil e com quais países faz fronteira. Né? Só bem resumido mesmo, né? Que daí, se você tiver qualquer pergunta sobre isso, sobre o tamanho do Brasil, sobre quantos quilômetros ele tem de litoral, quais países ele faz fronteira, você já vai saber que é nesse parágrafo, beleza? Então, esse foi o skimming no primeiro parágrafo. Agora vamos passar para o próximo. Tá, ó, essa palavra aqui é importante, que cita mais ou menos que esse parágrafo vai estar falando sobre landscape, né? Landscape seria a paisagem, os biomas, né, mais ou menos do Brasil.
Aí ele começa a citar aqui alguns biomas, né? Só passando o olho mesmo, cita florestas, Amazon, né, que é a Amazônia. A Amazônia é uma rainforest, né, que ele cita também. E continuando aqui, ele cita diversos tipos de landscapes, né, ou biomas do Brasil. Também vou colocar em negrito aqui. Basicamente isso então. Já colocamos tudo que é de importante, agora vamos resumir esse parágrafo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, em amarelo, o que eu havia escrito. Basicamente fala sobre os biomas ou paisagens do Brasil. Beleza? Acho que resume bem, né? Tranquilo. Vamos passar para o próximo. Ó, agora está falando sobre, não sobre o Brasil em geral, está falando de uma região, né? North, região norte, né? Aí fala sobre o Rio Amazonas. Continua falando sobre o rio. Continuando a leitura. Aí ele cita aqui um dado importante, né? Provavelmente a extensão também do rio. Beleza, e termina falando um pouquinho sobre animais também contidos no rio. Beleza? Então fica bem fácil, né? Sobre qual é o assunto principal desse parágrafo, né? Ó, vou colocar em amarelo aqui para vocês. Fala sobre o norte do Brasil e sobre a Amazônia, né? Tendo como principal o rio Amazonas, né? Tendo como tema principal o rio Amazonas, né? Basicamente é o que está falando nesse parágrafo. Beleza? Passando pro já o último parágrafo do texto. Já vemos que está falando de uma outra região aqui do Brasil, né? Ó, South é o sul e East é a região leste, né? Então, aqui é a região sudeste do Brasil. Região sudeste do Brasil. Aí fala um pouquinho sobre também a landscape. Aí cita, né, que a região que ele considera aqui a capital da indústria, né, do país, e cita as duas cidades, né, São Paulo e Rio de Janeiro. E no final ele dá algumas porcentagens aqui da população. Beleza? Bora resumir então esse parágrafo. Fala sobre o sul, né? Na verdade, sul não, sudeste do Brasil, citando São Paulo e Rio de Janeiro. Então, bem resumidamente, é isso que fala esse parágrafo. Tá bom? Então, esse foi o fim, né? Um texto curto, né? Só para a gente não demorar muito nesse exemplo. Então, esse é o skimming. Ó, você pode ver em negrito vão estar todas as palavras-chave, né? Palavras importantes. E em amarelo o seu resumo, né? O nosso resumo do que o parágrafo está falando. Agora vamos dizer que a gente vai lá ler as perguntas agora. Você lê a pergunta, aí você fala, nossa, eu li isso, agora você não lembra aonde. Se você não tivesse feito o skimming, você teria que ler o texto todo novamente. Agora, com esses que a gente escreveu aqui em amarelo, você vem só ler eles novamente para você saber mais ou menos onde vai estar a resposta. Ok? Então, essa foi a explicação do skimming e eu mostrei aqui para vocês na prática como é feito. Agora, vamos iniciar a próxima técnica, que para mim elas se complementam, né? Eu não recomendo fazer uma e não fazer a outra, e também elas são bem fáceis de ser aplicadas juntas, né? Que agora é o scanning. Qual que é o conceito de scanning? Identificar palavras-chave e se localizar o ponto exato na qual a informação que deseja está registrada. O indicado é usar a técnica scanning após já ter aplicado o skimming no texto, que foi o que a gente acabou de fazer.
porque o scanning ele é utilizado depois que você já lê as perguntas, né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Como se o texto que a gente acabou de fazer, né, o texto que a gente fez ali na técnica skimming, fosse o texto da prova, e agora são as questões da prova, né? Então, vamos nessa? Vamos lá. Questão 1. Eu coloquei as questões estão em inglês, né? Nesse caso, algumas provas pode ser que estejam em português, né? Mas também bem tranquilo da gente entender aqui. Which sentence is correct about Brazil, né? Qual das afirmações abaixo estão corretas sobre o Brasil? A. Brazil is the second largest country in South America. Então, vamos olhar lá em cima para ver se é essa que está correta. Brasil é o segundo maior país, né, na América do Sul. Vamos ver se o texto fala algo sobre isso. Ó, sobre o tamanho do Brasil, né? Retornamos aqui no primeiro parágrafo. Então, a gente já sabe que o texto não fala nada disso, né? Não fala que é o segundo maior na América do Sul. Ele fala que ele é o maior, né? Brazil is the largest country in South America and fifth largest nation in the world. Então, é o maior na América do Sul e a quinta do mundo, beleza? Então, aquela afirmação do A está errada. O A está errada. A próxima. It has more than 7,000 kilometers of coastline along the Atlantic Ocean. Então, tem mais de 7.000 quilômetros, né, de litoral no Oceano Atlântico. Vamos ver? A gente também já sabe onde que é. Ó, 7.400 quilômetros, né, de litoral no Oceano Atlântico. Então, pode ser que seja essa. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Pode ser que seja a B. Vamos ver se nas outras não tem nada certo. It makes border with every country in South America. Faz fronteira com todos os países na América do Sul. Vamos conferir lá. Ó, com quais países faz fronteira? A gente escreveu aqui no skimming. Ó, faz fronteira com todos os países, exceto Chile e Equador. Então, não faz com todas, né? Então, essa D também está errada. Essa C, né, no caso, está errada. E agora a letra D. It's smaller than Chile e Equador. Né? Não vou nem subir lá, porque a gente já sabe a resposta, né? É menor do que Chile e Equador? Não. Então, confirmamos que a resposta, letra B, né, tem mais de 7.000 quilômetros de litoral pelo Oceano Atlântico. Vou colocar em verde aqui, a resposta correta. Beleza? Então, basicamente isso é a aplicação do scanning, né? Você vê as palavras e você volta lá onde você acabou de fazer o skimming, né? Então, vamos lá, vamos ver um outro exemplo. Número 2. What does the text say about Brazil's landscape? Ó, essa aqui é a palavra-chave. Lembra que o scanning você tem que pegar a palavra-chave? Então aqui, ó, landscape. Então você iria escanear o texto procurando alguma coisa sobre landscape, sobre paisagens e tal. Só que como você já fez o skimming, você não precisa escanear o texto inteiro. Você vai no parágrafo que você sabe que está falando sobre isso, né? Então, o que o texto diz sobre a landscape do Brasil? Vamos lá ver? Ó, aqui, ó, fala sobre biomas e paisagens do Brasil. Beleza? Então, você só faz o scanning nesse parágrafo. Ó, the Brazilian landscape is verde, é variada. É composta por florestas densas, né, como a Amazônia. E ele começa a citar aqui, né, grasslands, rugged hills, pine forests, wetlands, né, que seriam o Pantanal, e outros tipos aqui de landscapes, né, de biomas. Tá, já relembramos, vamos ver agora as opções. A. Is mostly composed of savanna. Né? Savanna seria mais ou menos o similar ao cerrado, né, nosso. É composto na sua maior parte por savana? Não. É somente composto por florestas e wetlands, né, que seria ali o Pantanal? Também não.
é muito variado, composto de densas florestas, grasslands, rugged hills, enfim, e todas as outras. Parece que é essa, né? Vamos ver a D. It has a great variety, but it's mostly composed of beaches, né? Que seria praias, né? Tem muitas praias, né? Tem um grande litoral, mas não é a sua maior parte, né? Então, confirmado novamente, a C é a opção correta. Beleza? Vamos para a próxima. Number 3. What is the Amazon River, né? O que é o rio Amazonas? Então tá, vamos lá relembrar. Então, a palavra-chave, né, para a gente fazer o scamming seria Amazon River, né? Qualquer coisa que cite o rio. Então, vamos lá. A gente também sabe, ó, fala sobre o norte do Brasil e sobre a Amazônia, tendo como tema principal o rio Amazonas, né? Então, vamos fazer o scanning aqui só nesse parágrafo. O norte do Brasil, né, é dominado pelo rio Amazonas, né, que tem as florestas, né, em volta. Ele não é só um rio, eles são vários rios, e aqui fala o tamanho dele. E aqui fala alguns animais que tem lá. Beleza? Já relembramos, vamos fazer a questão. O rio é o segundo maior rio do mundo, né? Ele não cita, né? Não fala nada disso no texto. É composto por uma junção de 2 rios, né? A gente viu ali que na verdade são mais que isso, né? São muitos rios. Tem o tamanho total maior do que 8.000 quilômetros, né? Eu não lembro certinho, vamos ver lá? Ó, ele na verdade é 6.840 quilômetros. Então ali falou 8, então 8 já é muito, né? Então também está errado. It's a network of rivers, né? É uma junção de vários rios. Correto. Então, resposta certa, D. Beleza, vamos passar já para a última questão. Vocês estão vendo como é rápido aplicando essas técnicas? Number 4. How does the text describe the southeastern region of Brazil? Como que ele descreve, né, a região sudeste do Brasil? A gente também já sabe onde está, né? Então, para fazer o scanning seria isso aqui. Southeastern Region, né? Região sudeste. Vamos lá. Região sudeste do Brasil, né? Coberta de florestas. Ele cita ela como a capital industrial do país. Cita São Paulo e Rio. E fala aqui algumas porcentagens de população, né? Então, fala sobre o sudeste do Brasil, citando São Paulo e RJ, que foi o que a gente fez ali no skimming. Vamos responder lá? Como que o Brasil descreve o sudeste? The weather is very cold in this region. Né? Essa região o clima, né, é muito frio. Pode ser que seja, mas não cita isso no texto. A região sudeste é a mais populosa, né? Tem maior população, é a região com maior população. Creio que também não cita isso no texto. This region is the country's industrial capital. Isso o texto fala. Vamos ver se tem mais alguma coisa. D. Is the regions with most states. Seria que é a região que tem maior número de estados? Também não. Então, confirmando letra C, né, que é essa região, o texto considera como a capital industrial do Brasil, né, onde tem mais indústrias. Gente, finalizando então, essa foi a aplicação do scanning, né, que é basicamente achar uma palavra-chave, né, na sua pergunta e escanear o texto. Mas como você já fez o skimming, você não precisa escanear o texto inteiro. Você já tem aqui bem definidinho o que cada parágrafo diz e você só se concentra nele, né? Pode ser que eu tenha feito aqui de forma meio rápida, né? Porque eu já tenho uma certa conhecimento no inglês. Caso você tenha um pouquinho mais de dificuldade, faça com calma, né? Respeitando aí o tempo da prova. E se tiver dúvida em alguma palavra,
aí sim você pega o dicionário e tira a dúvida, né? O dicionário na prova não é para você traduzir todas as palavras. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido claro, tenha sido proveitoso para vocês. Tentei passar para vocês hoje sobre o skimming e o scanning, que são duas técnicas essenciais para fazer essa prova, tá bom? Gente, antes de encerrar o vídeo, eu peço que, por favor, curta esse vídeo, comente, deixe suas dúvidas, compartilhe com quem possa estar precisando desse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.